Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 22 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Casamento de Kardama Muni e Devahuti. Então vamos ao verso 1. Sri Maitreya disse: após descrever a grandeza das múltiplas qualidades e atividades do imperador, o sábio ficou silencioso, e o imperador, sentindo modéstias, dirigiu-se a ele da seguinte maneira. Swayambhuva Manu respondeu: para expandir-se sob a forma de conhecimento védico, o Senhor Brahma, o Veda personificado, criou-vos de seu rosto, ó Brahmanas, que sois repletos de austeridade, conhecimento e poder místico, e que sois aversos ao gozo dos sentidos. Para a proteção dos Brahmanas, o Ser Supremo de 1000 pernas criou a nós, os Kshatriyas, a partir de seus 1000 braços. É por isso que se diz que os Brahmanas são seu coração e os Kshatriyas seus braços. É por isso que os Brahmanas e os Kshatriyas protegem-se uns aos outros, bem como a si mesmos, e o próprio Senhor, que é tanto a causa quanto o efeito, e todavia imutável, protege-os um através do outro. Acabo de esclarecer todas as minhas dúvidas simplesmente por te encontrar, pois vossa onipotência, muito bondosa e claramente, explicou o dever de um rei que deseja proteger seus súditos. Por minha boa fortuna é que sou capaz de te ver, pois para pessoas que não dominaram a mente ou não controlaram os sentidos, não é fácil ver-te. Tanto mais afortunado sou de ter tocado com minha cabeça a abençoada poeira de teus pés. Tive a fortuna de ser instruído por ti, e assim agraciado com um grande favor. Agradeço a Deus por ter ouvido com ouvidos abertos tuas palavras puras. Ó grande sábio, por favor, tenha misericórdia de ouvir as orações de minha humilde pessoa, pois estou com a mente perturbada devido à afeição por minha filha. Minha filha é irmã de Priyavata e Utanapada. Ela está procurando um esposo adequado em termos de idade, caráter e boas qualidades. No momento em que ouviu o sábio Narada falar de teu nobre caráter, sabedoria, bela aparência, juventude e outras virtudes, ela fixou sua mente em ti. Portanto, por favor, aceita-a, ó melhor dos Brahmanas, pois eu a ofereço com fé, e ela é, sob todos os aspectos, digna de ser tua esposa e de se encarregar de teus afazeres domésticos. Rejeitar uma oferta que vem por si mesma não é recomendável nem mesmo para quem é absolutamente livre de todo o apego.
e muito menos para quem é viciado no prazer sensual. Quem rejeita uma oferta que vem por si mesma, mas depois esmola uma dádiva de um avarento, perde assim sua ampla reputação, tendo seu orgulho humilhado pelo desprezo dos outros. Swayambhuva Manu continuou: ó sábio, disseram-me que estavas disposto a casar-te. Já que estou te oferecendo a mão de minha filha, e já que não fizeste voto de celibato perpétuo, por favor, aceita. O grande sábio respondeu: certamente tenho desejo de me casar, e tua filha ainda não se casou, nem está prometida a ninguém. Portanto, nosso casamento, de acordo com o sistema védico, pode ser realizado. Que o desejo de casamento de tua filha, que é reconhecido nas escrituras védicas, seja satisfeito. Quem não aceitaria sua mão? Ela é tão bela que o brilho de seu corpo é suficiente para superar a beleza de seus adornos. Eu ouvi que Vishvavasu, o grande Gandharva, com a mente entorpecida pela paixão, caiu de seu aeroplano após ver tua filha brincando com uma bola no terraço do palácio, pois ela estava realmente linda, com seus sinos de tornozelos tilintando e seus olhos movendo-se para lá e para cá. Que sábio deixaria de lhe dar as suas boas-vindas a ela, que é o próprio adorno da feminilidade, a amada filha de Swayambhuva Manu e irmã de Uttanapada. Aqueles que não adoram os graciosos pés da deusa da fortuna não podem sequer percebê-la. Todavia, ela veio por sua própria vontade para pedir-me a mão. Portanto, aceitarei esta casta moça como minha esposa, sob a condição de que, após ela receber o sêmen de meu corpo, eu aceite a vida de serviço devocional que é aceita pelos mais perfeitos seres humanos. Este processo foi descrito pelo Senhor Vishnu e é isento de inveja. A autoridade máxima para mim é a ilimitada suprema personalidade de Deus, de quem emana esta maravilhosa criação e em quem apoiam-se sua manutenção e dissolução. Ele é a origem de todos os Prajapatis, as personalidades destinadas a produzir entidades vivas neste mundo. Sri Maitreya disse: ó grande guerreiro, Vidura, o sábio Kardama falou isto apenas e então ficou silencioso, pensando em seu adorável Senhor Vishnu, que tem um lótus em seu umbigo. Enquanto ele sorria silenciosamente, seu rosto cativou a mente de Devahuti, a qual começou a meditar no grande sábio. Após tomar conhecimento claro da decisão da rainha, bem como da de Devahuti, o imperador deu com muito prazer sua filha ao sábio, cuja hoste de virtudes era rivalizada pela dela. A imperatriz Shatarupa deu afetuosamente presentes valiosíssimos apropriados para a ocasião, tais como joias, roupas e artigos domésticos, como dote para a noiva e o noivo. Sendo assim aliviado da responsabilidade de dar a mão de sua filha a um homem adequado, Swayambhuva Manu, com a mente agitada por sentimentos de separação, abraçou sua afetuosa filha com ambos os braços. O imperador não podia suportar a separação de sua filha. Por isso, verteu lágrimas incessantes, encharcando a cabeça de sua filha enquanto chorava,
minha querida mãe, minha querida filha. Após pedir e obter do grande sábio permissão para partir, o monarca montou em sua quadriga junto com a esposa e procedeu em direção à sua capital, seguido por sua comitiva. Ao longo do caminho, ele viu a prosperidade dos belos eremitérios dos tranquilos videntes em ambas as atraentes margens do Sarasvati, o rio tão do agrado das pessoas santas. Cheios de júbilo por saber de sua chegada, os súditos vieram de Brahmavarta para receber seu senhor que retornava, saudando com canções, louvores e instrumentos musicais. A cidade de Barismati, abençoada por todos os tipos de riqueza, tinha esse nome porque o pelo do Senhor Vishnu caíra ali de seu corpo, quando ele se manifestou como o Senhor Javali. Enquanto sacudia seu corpo, este mesmo pelo caiu e transformou-se em lâminas das sempre verdes gramas Kusha e Kasha, outro tipo de grama usada para esteiras, com as quais os sábios adoraram o Senhor Vishnu após derrotar os demônios que haviam interferido na realização de seus sacrifícios. Mano estendeu um assento de kushas e kashas e adorou o Senhor, a personalidade de Deus, por cuja graça ele havia obtido o governo do globo terrestre. Tendo entrado na cidade de Barismati, na qual vivera anteriormente, Mano entrou em seu palácio, que estava envolvido por uma atmosfera que irradicava as três misérias da existência material. O imperador Swayambhuva Manu desfrutava da vida com sua esposa e súditos e satisfazia seus desejos sem ser perturbado por princípios indesejáveis, contrários ao processo da religião. Músicos celestiais e suas esposas cantavam em coro sobre a pura reputação do imperador, que todo dia de manhã cedo costumava ouvir os passatempos da Suprema Personalidade de Deus com o coração cheio de amor. Assim, Swayambhuva Manu era um rei santo. Embora absorto em felicidade material, ele não foi arrastado ao grau inferior de vida, pois sempre desfrutava de sua felicidade material numa atmosfera consciente de Krishna. Consequentemente, embora a duração de sua vida gradualmente chegasse ao fim, sua longa vida, que abrangia uma era Manvantara, não foi gasta em vão, uma vez que ele sempre se dedicou a ouvir, contemplar, anotar e cantar os passatempos do Senhor. Ele passou o seu tempo, que durou 71 ciclos de 4 eras, 71 vezes 4.320.000 anos, sempre pensando em Vasudeva e sempre ocupado em assuntos relativos a Vasudeva. Assim, ele transcendeu os 3 destinos. Portanto, ó Vidura, como podem as misérias pertinentes ao corpo, à mente, à natureza e a outros homens e criaturas vivas incomodar pessoas situadas inteiramente sob o refúgio do Senhor Krishna em serviço devocional? Em resposta às perguntas feitas por certos sábios, ele, Swayambhuva Manu, por compaixão por todas as entidades vivas, ensinou os diversos deveres sagrados dos homens em geral e os diferentes varnas e ashramas.
acabo de te falar sobre o maravilhoso caráter de Swayambhuva Manu, o rei original, cuja reputação é digna de menção. Por favor, ouve-me falar da prosperidade de sua filha Devahuti. E assim terminamos o capítulo 22. Esse Swayambhuva Manu, né, filho do Senhor Brahma, que inicialmente criou filhos, né, para dar, né, a mão de suas filhas aos sábios, e também ia ter uma descendência dos seus filhos, né, Priyavrata e Uttanapada. Esse rei é uma das autoridades devocionais aqui do Bhagavatam. Então, sempre que lembramos de Swayambhuva Manu, né, estamos impregnando a nossa mente com esse sentido de pureza, de administrativo, de controle do rei ideal, né? Então podemos ver que, apesar de ele ter todas as opulências, toda a felicidade material, mesmo assim ele usava tudo em consciência de Krishna. Então aqui está mostrando que não tem problema você viver a sua vida, né, tendo essa felicidade da matéria, porém você deve usar tudo diretamente para Krishna. Porque quem está vivendo na consciência de Deus, há um verso aqui que está falando, né? Como podem as misérias que podem acontecer ao corpo, à mente, à natureza e aos outros homens e criaturas vivas incomodar as pessoas que estão situadas inteiramente, né, sob o refúgio do Senhor Krishna, em serviço devocional. Esse verso é muito importante para mostrar que, se você se ocupa realmente, assim, sinceramente, de coração, se rende a Deus e se ocupa em serviço devocional, então as misérias que porventura poderiam, né, atingir o seu corpo, a sua mente, ou eventos, né, climáticos, ou outras criaturas vivas, né, elas não vão incomodar os devotos puros, porque eles são completamente, né, protegidos e têm essa característica de que tudo na vida delas acontece conforme o amor de Deus. Então Deus não deixa nada atingir ao seu devoto puro, como acontece com as pessoas que realmente não estão interessadas em Deus. Então elas têm que estar sujeitas, né, a essas misérias da vida, do corpo e da mente, das atividades climáticas e de outras entidades vivas que as importunam. Então é muito importante, né, essa atenção, né, quanto a esse verso. Então, Swayambhuva Manu estava sempre pensando em Vasudeva, né? Então, após a sua morte, ele transcendeu, né, os 3 destinos, né, que nos prendem a esse mundo material. Imagina, ele era humano, né? Humano viveu 71, né, ciclos de eras. Então, dura um Manvantari, né, um dia do seu Brahma, que é a duração do seu Brahma. Assim, né, no começo dos versos desse capítulo, Swayambhuva Manu, né, glorifica, né, Kardama e fala a intenção dele, né, que sabia que ele era um sábio e que ele estava desejoso de casamento, e que sua filha Devahuti, desde que ouviu Narada Muni falar dele para ela, isso cativou a sua mente e ela ficou apaixonada, ela queria casar com Kardama Muni. Né? Imagina, uma princesa com toda a opulência real, né? Como se fosse uma deusa da fortuna, querendo se casar com um sábio lá que vive em farrapos, renunciado, assim, completamente em austeridade. Assim. Então vai ser uma vida completamente diferente para Devahuti, né? Porém, tudo isso é um arranjo do Senhor Krishna, né? Ofereceu uma princesa para um aparente mendigo, vamos dizer assim, no nível material, né? Mas Devahuti era, né, uma alma, assim, de todas as qualidades espirituais.
Por isso ela foi oferecida para Kardama. Tanto que no fim ele aceitou, né, o pedido de Swayambhuva Manu da mão de sua filha e pediu, né, que tudo bem, ela poderia se desposar dele, mas ele queria continuar a vida de serviço devocional, que ia ser assim, né, que depois que ele colocasse o sêmen, né, no ventre dela e gerasse os filhos, ele não ia ficar mais em vida familiar, ele ia ficar em serviço devocional. Então tudo é um arranjo, né, no início da criação para que a população se manifestasse, porque através dessas filhas de Kardama Muni com Devahuti é que os sábios todos vão casar, né, esses sábios iniciais da criação, e vão gerar toda a população do universo, né, e também, né, vai ter esse passatempo com Kapila Deva, né, a encarnação de Deus que vai nascer do ventre dela. Então, para Deus nascer do ventre de uma mulher, né, é uma mulher muito especial. E depois que o rei ofereceu a filha e ele aceitou o casamento, assim, ele entrou em meditação. Imagina, ele já tinha visto o Senhor Vishnu, ele estava, o coração dele completamente né, concentrado nos pés de lótus, né, de Krishna, de Deus, de Vishnu. Aí, assim, essa beleza dessa rainha, por mais linda que ela fosse, mesmo que os anjos, né, caíssem de seus aeroplanos ao contemplar a sua beleza, a sua majestade como uma mulher, né, mesmo assim, Kardama Muni, depois que aceitou, ele ficou assim, meditando em Vishnu, né, e foi exatamente isso que atraiu a mente de Devahuti. Quando ela viu assim que ele entrou em meditação, ela ficou plenamente assim, em êxtase, né? Queria, realmente era aquela pessoa. Então tudo isso está sendo controlado por Deus dentro do coração. Aí Swayambhuva Manu, né, se despediu da filha, deixou ela lá no retiro, lá no eremitério, né, do sábio, e chorou muito, porque para ele a dor da separação era insuportável de sua amada filha, né, tamanha qualidades que ela possuía. E Shatarupa, a mãe, assim, ficou aliviada, né, porque sabia que estava entregando na mão de sua filha uma pessoa assim, de caráter assim, da melhor qualidade, né, próprio Narada Muni, né, que glorificou esse sábio, né, imagina, então é algo assim, uma alma transcendental. Só que ele, né, era uma alma que não aceitou o celibato eterno, né, realmente ele estava satisfazendo o seu pai Brahma para gerar filhos. Então a melhor esposa para o melhor esposo, para que também a própria Suprema Personalidade de Deus pudesse aparecer, como Kapila Deva. E daí Swayambhuva Manu voltou para casa, entrou na sua cidade, e ele era muito amado, né, porque um rei que supre todas as necessidades de do seu reinado assim, é amado, é adorado, porque ninguém passa necessidade, não tem justiça, não tem ladrão, não tem nada num reino perfeito como de Swayambhuva Manu. Então ele era sempre louvado, era sempre dignificado, né, pelos habitantes dessa cidade onde ele morava. E aqui tem um verso também muito interessante que diz, né, que todo dia de manhã cedo, Swayambhuva Manu, ele costumava ouvir os passatempos da Suprema Personalidade de Deus com todo o amor, né, mostrando essa atividade assim, que em Kali Yuga Chaitanya recomendou, né? Todos os dias devemos ouvir as atividades de Deus com esse sentimento de amor, que será exatamente isso que limpará a nossa mente e vai nos libertar do falso ego, né? Desse egoísmo que nos mantém identificado com esses corpos materiais. Então foi assim, né? Apesar dele ser humano, dele viver milhões de anos, né, regendo assim, a humanidade, né, que é a função de humano, ele vivia em felicidade aqui material, porém totalmente absorto em consciência de Deus, mostrando que você não precisa
viver uma vida de miséria, de pobreza, sofrendo, né, para se dedicar a Deus. Então você pode viver uma vida material feliz, com amigos, né, se divertindo nesse mundo, no caso do rei, né, e né, agradando, cumprindo seus deveres, né, de regir um império. E depois disso aqui fala nesses versos. Depois ele, como vivia absorto em consciência de Krishna, né, santo nome, nos passatempos, ele no final superou os 3 destinos e voltou para o mundo espiritual. E devemos lembrar que Swayambhuva Manu é uma das autoridades devocionais do Srimad Bhagavatam. Ok? Por isso que lembrar dele favorece muito a nossa espiritualidade. No outro capítulo, né, vamos falar da prosperidade da filha de Devahuti, né? Da filha de Swayambhuva Manu, Devahuti. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai. Todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada. Todos os devotos reunidos. Haribol.